Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, que nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos encarnações em todos os continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria. Já encarnamos também em todas as raças. Já fomos brancos, negros, amarelos, peles vermelhas, mestiços. Encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da programação encarnatória e da nossa necessidade, como esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade tão sonhada está próxima de nós. Só que para colocá-la dentro do coração, precisamos arrancar dele a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos colocar mãos à obra? E hoje, para nos auxiliar, nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje é da carta de Paulo aos Gálatas, onde ele diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Interessante esta colocação de Paulo, não é? Então vamos lá. Vamos repetir para ficar bem fixado, não só na nossa mente, mas também no nosso coração. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Então, devemos meditar na liberdade que o Cristo nos trouxe. Ele nos libertou das algemas da ignorância e também da crueldade. Não enxergamos em Jesus qualquer traço de rebeldia em nenhum momento da sua passagem pelo planeta. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, ele submete-se ao arbítrio de Deus. Sempre diz: Pai, faça-se a tua vontade. E começa a missão divina descendo da glória celestial para um estreito recinto da manjedoura desconhecida. Já no seu nascimento nos dá exemplo de humildade. Ele também não exibe uma infância destacada, na cidade em que acolhe e também na equipe familiar. Ele respira o ambiente da vida simples, não distante da luz sublime, com que supera o nível intelectual dos doutores da lei na sua época. Ele era muito mais inteligente, muito mais evoluído do que os doutores da lei. E deu-lhes uma lição na hora de comentar o Torá, ou as passagens do Antigo Testamento, que é o livro sagrado dos judeus. E aí depois inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências que aceitam a doutrina santificante, contentando-se com a adesão de pescadores de existência singela. Muitas vezes a gente pensa que aqueles que têm uma profissão mais simples são menos evoluídos. Muitas vezes são espíritos mais evoluídos, tanto que os pescadores, o povo, ouviu e compreendeu os ensinamentos de Jesus, enquanto que os ricos e os intelectuais riam dele. Então, ele fascinou a multidão com sua lógica irresistível.
observando o povo dominado pelos estrangeiros, não lhes aconselha qualquer disciplina, não. Recomenda-lhes, ao invés disso, dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Por que isso? Porque Jesus conhecia a lei de causa e efeito e sabia que os judeus, naquela época, estavam colhendo os frutos do que fizeram nas encarnações anteriores. Então, precisavam estar sob o jugo romano. Até hoje a gente não consegue compreender isso, não é? Mas todos nós, em função dos nossos erros no passado, também estamos aí sob o jugo dos políticos corruptos, dos maus governantes. Por quê? Porque precisamos aprender, precisamos fazer a nossa evolução espiritual. E em relação aos companheiros, ele sabia que a fé de Pedro era pequena, que iria negá-lo, como aconteceu naquela noite de sua prisão. Sabia que Judas iria traí-lo, porque acreditava que ele iria demonstrar todo o seu poder, libertando o povo judeu do jugo dos romanos. Depois de entregar a Jesus, se arrepende e acaba tirando a própria vida. Mas o amor de Jesus foi tão grande que foi até o local onde estava o espírito de Judas e o traz para recomeçar. Claro que Judas levou muitos séculos até quitar a sua dívida por ter traído Jesus com a justiça divina, mas hoje ele é um trabalhador de Jesus. Isso nos mostra que nós podemos errar, mas que um dia nós também iremos nos transformar. Então, por isso que Paulo nos diz o seguinte: estai, pois, firmes na liberdade com que Jesus nos libertou, e não vos submeteis novamente ao jugo da escravidão. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos colocar em prática o seu exemplo, se quisermos chegar à tão sonhada felicidade. Pense nisso, e enquanto agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, fiquem com Deus, e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.